Eita, acabou a luz. Cadê a boneca? Sei lá, deve estar lá dentro. Não, eu tenho certeza, eu deixei ela aqui deitada. Ó, você tá trabalhando muito, hein? Viu? Eu te falei. Do jeitinho que a gente deixou. Isso daí é tudo coisa da sua cabeça. É, deve ser da minha cabeça mesmo. As amigas se convenceram que há algo sobrenatural ocorrendo com a boneca. Procuram a ajuda de um casal de investigadores paranormais que, após purificarem a casa, levam a boneca embora. O casal insiste que um espírito diabólico manipulava a boneca para assustar as meninas e assim poder possuir uma delas. A boneca se encontra hoje fortemente trancafiada no Museu de Paranormalidade do casal. Mas e você? No que acredita? Olá, estamos de volta com a última parte do debate de hoje de mistérios, falando sobre bonecas possuídas. Norberto, no bloco anterior eu deixei uma questão para você sobre a crença que há quanto a objetos de pessoas que morreram estar contaminados de alguma energia delas, né? Isso é possível? Sim, é possível. E dentro do estudo do espiritismo tem um setorzinho que nós chamamos de psicometria. A psicometria é a capacidade que os indivíduos, as pessoas têm, os médios têm, de, ao tocarem um objeto, lerem as sensações desse objeto. Então, tudo irradia. Para nós entendermos o fenômeno, é importantíssimo termos algumas bases para isso. Imaginem que eu coloque uma câmara de televisão no batente de uma porta. E essa câmara de televisão fica gravando 24 horas por dia as imagens de todas as pessoas que passarem por essa porta. Está gravado na câmara, porque a câmera tem um dispositivo que vai renovando a película e vai sendo impregnado. Passou um indivíduo, ficou a imagem dela, mudou, entra outro indivíduo e assim sucessivamente. São as câmeras de segurança que nós temos hoje e assim por aí afora. Da mesma forma que a câmera foi impressionada pela imagem das pessoas que passaram pela porta, o batente da porta também foi impressionado por essas imagens. Só que o processo de retenção da câmera é adequado para rever utilizando um equipamento chamado vídeo. As outras imagens, ou as mesmas imagens que estão impregnadas no resto do batente, não podem ser lidas pelo vídeo, mas elas estão lá impactadas, elas estão lá impregnadas. Há indivíduos que leem isso, têm essa capacidade, que nós chamamos dos médiuns psicômetras. Esses indivíduos leem esses objetos, leem aquelas imagens que estão por ali e podem dizer, olha, aqui passou um indivíduo baixinho, gordinho, de cabelo crespo, ou passou um indivíduo loiro, alto, e assim sucessivamente. Então, o fenômeno existe. Tudo isso daí impregna. Precisamos leitores. A ciência tem alguns leitores. Os espíritos têm leitores mais aprimorados do que a ciência, porque a ciência é feita por gente. E gente é espírito reencarnado que traz informações
mais avançadas para serem aplicadas aqui no nosso dia a dia, através do processo da transferência de conhecimento. Quem sabe, ensina para quem não sabe. Reencarnou, vem com uma bagagem, aplica e temos o que nós temos hoje em termos científicos. Márcia, você pode comentar agora a resposta do Norberto e depois já tem a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. É mais uma vez o espiritismo se apropriando de termos da ciência. A parapsicologia, né? Vou fazer um parênteses mesmo que a Márcia fique brava. O espiritismo não está se apropriando, querido. O espiritismo se assenta num tripé. Ciência, filosofia e religião. Se nós tirarmos um pé, a coisa fica capenga. Então, na ciência parapsicológica, a psicometria, o objeto é visto apenas como uma pergunta implícita ao meu inconsciente. Quando eu entro aqui nesse estúdio e eu pego esse copo é uma pergunta ao meu inconsciente. O que você sabe de mim? Então, eu posso captar por telepatia ou por hiperestesia, que são faculdades humanas, quem já tocou nesse copo, quem já esteve aqui. Então, é exaustivamente provado pela parapsicologia que não supera o conhecimento dos vivos. Nunca o que eu falo, através do que eu capto de um objeto, supera o conhecimento de um vivo. Tanto que é a quantidade de pessoas que estão aí desaparecidas, como a irmã do Vitor Belfort, que não foi encontrada ainda até hoje. Você pode procurar quantos médiums você queira que trabalhe com psicometria e dar roupa para dela, objetos dela e tal, não se acha. Então, de vez em quando o inconsciente do vivo manifesta, de vez em quando um êxito. Se fossem os espíritos dos mortos, médiums, né, que usam a psicometria, não haveria dificuldade nenhuma para que os espíritos dos mortos, usando a psicometria, revelassem onde que estão tantas pessoas desaparecidas e as famílias aí estão desesperadas. Mas a minha pergunta, né, para eu não desperdiçar meu tempo, é: você afirma que os espíritos dos mortos se comunicam. A ciência não aceita essa afirmação. Mas, partindo dessa afirmação que você faz, qual é a explicação que você dá para que, se um espírito desencarnado, você usou o termo, inclusive, revelação, se um espírito desencarnado se comunica com um católico, fala da crença do católico. Se é com um espírita, fala da crença do vivo. Se um espírito desencarnado se comunica com alguém do Islã, vai falar da crença do Islã. E nunca um espírito de um outro se comunicou com um ateu. Então, na verdade, o que todo ser humano gostaria de saber é como é depois da morte. E tudo o que a gente consegue ver em ciência, recolhendo as diversas manifestações atribuídas aos espíritos dos mortos, é que os mortos só confirmam os erros, os acertos, as superstições, as crendices, as fés que nós, os vivos, temos. Na verdade, a verdade nós só vamos saber depois da nossa morte. E? Então, como que você... Você fez a pergunta e já respondeu. Não. O que você quer saber? Como que você explica que, se o morto voltou do além para fazer uma revelação, em cada lugar, em cada país que ele se comunique, ele revele uma verdade sobre o mundo dos desencarnados diferente, dependendo da crença dos vivos? Tá, então, a revelação, ela vem como ela sempre veio. Ela vem nos trazer informações para que nós, como um todo, tenhamos a evolução do próprio planeta Terra e dos seres que aqui estão. As escritas sagradas, como foram escritas, Márcio? Como que os profetas liam essas informações? Como que Deus falou a Moisés? Você acredita no sobrenatural? Você acredita em anjo? Em anjo você acredita. Então, como que Deus criou um anjo e não criou a mim um anjo, apesar de ter cachinho? Eu estou bravo com Deus, ele devia ter me criado um anjo. E não um cara que levanta de manhã, trabalha, rala para ganhar o pão de cada dia. Então, tudo esse contexto tem que ser analisado desde lá de trás, da evolução do princípio espiritual para receber o diploma de espírito. Não veio pronto.
Não existe nada pronto nesse universo de Deus. Tudo é uma sequência, é um crescimento. Então, da mesma forma que houve períodos em que não havia ser humano aqui na Terra, e depois começaram a surgir os seres humanos, os espíritos foram evoluindo de um nadazinho, de um princípio espiritual simples e ignorante, até se tornar um espírito. Esse espírito, ao adquirir conhecimento, passa para outros. Os profetas são espíritos médiuns que recebiam informações de espíritos que tinham uma mensagem a trazer. Por que esses espíritos não trouxeram a mensagem enquanto eles estavam vivos? Não sei. O que eu sei é que as revelações são feitas escritas, são feitas faladas, porque para se comunicar na Terra tem que ter o médium. Médium é um indivíduo vivo, de carne e osso, que tem que ter mão para escrever e boca para falar. Senão não é médium. Norberto, a sua questão para a Márcia, lembrando do tema bonecas possuídas. Isso. Dentro dessas bonecas possuídas, volto a usar um pequeno gancho. Você acredita no sobrenatural? Não sei o que você define como sobrenatural. Algo que ocorra e a ciência não explique, mas ocorreu. A ciência analisa fatos observáveis aqui no nosso mundo. Márcia, posso encaixar também uma pergunta nesta do Norberto? Temos notícias de vários santos que choraram. Também seria algo sobrenatural? Não. Os fenômenos parapsicológicos são humanos. Então, antes de um cientista falar, este fato tem a possibilidade de ser sobrenatural, porque supera todas as forças da natureza, então é isso que nós, cientistas, entendemos por sobrenatural. Quando um fenômeno supera todas as forças da natureza e não tem nenhuma explicação dentro do campo científico. E, concretamente, nesse caso que você perguntou, das imagens que choram e que sangram, foi nos minutos finais, não vai dar tempo de eu me estender, porque o tema é muito bonito. O importante é saber, né, para você que está em casa, que todos os casos são acompanhados pela ciência. Então, a lágrima é lágrima de um ser humano, ou então é água da torneira com a mesma alcalinidade, com o mesmo nível de cloro, com o mesmo nível de acidez. Então, a água é bem aqui do nosso mundo, ou lágrima humana. E o sangue é sempre o sangue de alguém que está a menos de 50 metros de distância. Se não for truque, como que esse sangue aparece lá na imagem? Então, aqui eu estou diante de um tecnólogo e ele sabe muito bem que a extensão de um objeto, eu posso falar assim de uma maneira sem aprofundar em física, porque senão vai ficar muito monótono, a extensão de um objeto é em função do quê? Da massa, da energia e do vetor velocidade. E se eu acelerar muito em laboratório a velocidade das partículas que constituem um objeto, eu consigo transformar a massa desse objeto em energia. Então, como energia, pelo meu poder mental, e não pelo poder mental de um desencarnado, pelo meu poder mental, eu posso agir no meu corpo, o meu sangue sai em forma de energia, e aquela energia se transforma de novo em massa. Mas se você pegar uma amostragem do sangue que está na imagem e levar para o laboratório, vai ser o meu sangue, série branca, série vermelha, fator RH, fazendo a tipagem sanguínea, é sangue humano de alguém que está a menos de 50 metros de distância. Então, eu não posso falar que é sobrenatural nesse sentido, um fenômeno provocado por uma força do além agindo no aquém. É aqui do nosso mundo. Norberto, suas considerações finais? Aproveitando alguns ganchos que a Márcia sempre deixa, evidentemente, tudo o que acontece aqui na Terra é fruto da matéria que nós temos disponível na Terra. Tá? Não vai haver sangue, não é piadinha, tá? De um marciano jorrando de um santo, de uma imagem. Por quê? Porque a matéria de Marte é diferente da matéria da Terra, a constituição física dela é diferente, não tem os mesmos componentes que nós temos aqui. Então, todos os fenômenos que ocorrem aqui na Terra são manipulações da matéria da Terra. Por isso que, ao analisar-se, ou é água ou é lágrima, com a mesma constituição física de um indivíduo. Então,
Você falou bem, isso é manipulado. Tá? Só um pequeno detalhezinho. Não há a desintegração da matéria para ela virar em energia. Quando ela sai daqui, aquela poeirinha, aquela moléculazinha, ela sai como molécula, ela não é energia. Tá? Energia não é molécula. A molécula é manipulada por energia, contém uma energia em movimento. Mas o que sai daqui é matéria invisível, porque ela é muito pequenininha, não reflete luz, vai até a estátua. Se a Márcia fosse uma estátua, essa matériazinha ia grudar aqui no olho da Márcia, ia condensando, adensando, como fica embaçado quando nós pegamos um objeto e sopramos. Ficou embaçado. Aqui eu não vejo essa matéria, água, evaporada, mas num corpo frio ela condensa. A mesma coisa acontece com isso. Então nem milagre, nem sobrenatural. O sobrenatural, que a ciência desconsidera, e aí vai uma dica aos cientistas: leiam o Livro dos Espíritos, que vocês vão ficar ou de olhos abertos ou de cabelo em pé. Lhe ajudarão muito nas suas descobertas. Obrigado, Norberto. Márcia, brevemente as suas considerações finais, porque eu não tinha avisado que você estava nelas. Não, da mesma maneira que ele sugeriu que leiam o Livro dos Espíritos, né, eu sugiro que leiam os Evangelhos, onde Jesus Cristo nega em vários textos bíblicos a possibilidade de comunicação com os mortos, e a respeito disso que nós falamos das imagens que choram e que sangram, que estude só um pouquinho de física, Einstein, Max Planck, né, a mecânica quântica, a física moderna, a teoria da relatividade, porque o Espiritismo, como o próprio Norberto sempre diz, jamais vai negar a ciência. E em caso de dúvida, fique sempre com a ciência. Obrigado aos dois. E assim a gente encerra mais um Mistérios. É claro que você pode dar a sua opinião nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook e também pelo nosso e-mail, mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.